Doutora, afinal de contas, remédio de nariz é tudo igual? Eu nunca sei qual usar, qual não usar, se todos eles viciam ou não. Às vezes eu tenho medo de usar e de colocar nos meus filhos. Esse é o seu caso? Você não entende muito bem a diferença entre os remédios nasais? Então, se você quer entender um pouquinho sobre esse assunto, vem comigo que eu te explico. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista e hoje a gente vai falar sobre alguns remédios de aplicação tópica no nariz para você entender a diferença entre eles e os mecanismos de ação. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito aqui no canal do Otorrino Descomplicada, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para receber vídeos novos toda semana. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal, então se você ainda não assistiu, vai lá na nossa playlist e dá uma olhadinha nos assuntos. Bom, vamos falar então sobre remédio de nariz. Primeira coisa, por que a gente usa remédio no nariz? Se a gente está falando de rinite, essa é a principal indicação de uso de remédios nasais. Nesse caso, a maioria dos pacientes vão receber uma prescrição de um corticoide nasal, que são frasquinhos de borrifar, como esse aqui, por exemplo, em que a gente tira a tampinha, chacoalha e aí vai então espirrar um jatinho lá dentro do nariz. Essas medicações contêm corticoide e são usadas na rinite para diminuir a concha nasal. Então, para relembrar para vocês, a concha nasal é uma estrutura óssea revestida de mucosa. O remédio ele vai fazer efeito na mucosa, porque o osso nasal não muda de tamanho. Então, quando eu introduzo o spray no meu nariz e espirro, é nessa região aqui que ele vai fazer efeito. Qual é o objetivo desse spray? No caso da rinite, é diminuir o processo inflamatório e também fazer com que essa mucosa fique menos inchada. Todo processo inflamatório vem acompanhado de edema, que é o inchaço. E o inchaço no nariz causa obstrução à passagem do ar. E aí você fica sentindo seu nariz entupido. O objetivo então do remédio é murchar um pouquinho essa concha, fazer com que o ar passe mais livremente e você respire melhor. Doutora, meu médico já me passou esse remédio, mas eu tenho medo de usar e ficar viciado. Esses remédios não viciam, tá? Se você quiser simplesmente parar de usar de um dia para o outro, você não vai sentir a necessidade de estar realmente precisando pingar ou espirrar ele no seu nariz. O objetivo aqui no tratamento da rinite de usar a medicação é um preventivo. Inclusive, uma das causas mais frequentes de ter rinites com crises frequentes é o uso inadequado dessas medicações. Muitos pacientes usam apenas na crise e assim que melhoram, deixam de aplicar o remédio no nariz. E esse não é o jeito certo de usar esse remédio. Nas crises, a gente aumenta as doses e isso vai ser individualizado para cada paciente. Mas quando o paciente não está em crise, esse remédio ele é utilizado então para prevenir crise. E aí a dose também vai depender de cada um, de acordo com o sintoma que tem, a intensidade, quantas vezes na semana apresenta a crise. Então, se você já recebeu a prescrição, mas usa só na crise, converse de novo com seu médico, repense o tratamento, porque pode ser que a sua rinite não fique controlada, porque você não está usando de forma preventiva. Além dos corticoides nasais, existem os tais remedinhos de pingar no nariz que servem para descongestionar. Eles são os chamados descongestionantes nasais. Existem muitas marcas, muitos nomes famosos. Esses aqui sim viciam e a grande maioria das pessoas tem inclusive um em casa, um no carro, no trabalho, porque não conseguem ficar sem pingar essa medicação, porque sem ela não respiram direito. Então cuidado se você já usou e se você está viciado, porque eles causam muito problema. Tem vídeo aqui no canal em que eu explico qual é o mecanismo de ação dessa droga, por que ela vicia e o risco de você usar ela com frequência. Se você não assistiu, vou deixar aqui o tagzinho para você clicar lá e assistir esse vídeo. Esses remédios, eles atuam nos vasos sanguíneos que chegam lá na concha nasal. Quando você pinga o remédio, esses vasos murcham e isso faz com que a concha fique mais murchinha. O problema é que quando passa o efeito do remédio, a gente tem o que a gente chama de efeito rebote e esses vasos sofrem uma vasodilatação e a concha volta então maior do que ela estava antes. E isso vai gerando um ciclo vicioso e cada vez mais o nariz vai ficando edemaciado e entupido. Qual é o problema? O sistema nervoso autônomo, que é quem regula esse ciclo de dilatação e constrição da concha, conforme você vai usando o remédio, ele perde a capacidade de regulação e pode chegar um momento em que você não vai ter o que fazer a não ser operar o nariz e diminuir cirurgicamente o tamanho dessas conchas.
Então, olha só, nem todo remédio é igual. A gente tem as gotinhas descongestionantes e tem os sprays para tratamento de uso crônico e preventivo das rinites. Vejam que eles não são iguais e esse daqui não vicia, esse daqui faz muito mal para a saúde. É claro, gente, que os corticoides nasais têm também efeitos colaterais, mas ele é uma medicação muito segura, com contraindicação em alguns casos bem restritos. Se você tem dúvida, converse com o seu médico, com o otorrino da sua família ou com o pediatra dos seus filhos. Queria lembrar aqui para vocês que além dos remédios, que são esses que eu mostrei para vocês, nós temos os soros fisiológicos, que podem ser usados então em formas de spray, como esse, em que você aperta aqui e borrifa. Temos também os sprays de jato contínuo, que são esses em que você segura aqui e o jatinho sai. E tem, como todo mundo sabe, a lavagem nasal de garrafinha, em que você coloca o soro fisiológico aqui, seja o soro comprado, seja o soro feito em casa ou seja o sachêzinho que vende na farmácia, o soro coloca aqui e você vai então lavar o nariz. Soro fisiológico pode ser usado de rotina, não existe quantidade máxima. A quantidade de vezes que você vai lavar e o quanto de volume você vai usar depende da idade e do objetivo que você tem no soro fisiológico. O único cuidado que eu quero lembrar vocês é que nenhuma medicação deve ser usada sem orientação de um médico. Qualquer coisa que você colocar no seu nariz pode gerar algum problema, algum efeito colateral, se você não souber usar da maneira correta. Até mesmo o soro fisiológico, se você usar da maneira incorreta, pode sim acarretar problemas para a sua saúde. Então, antes de sair por aí querendo usar qualquer coisa, converse com o otorrino da sua segurança, faça uma boa consulta, tire todas as suas dúvidas, para daí você poder usar qualquer uma dessas medicações com segurança e da maneira correta. Eu espero ter trazido boa informação para vocês. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, me conta, o que vocês já usaram de remédio? Alguém por aí viciado e precisa de ajuda em largar esses remédios de gotinha? Compartilhe esse vídeo com os amigos que você sabe que precisam dessa informação. Eu agradeço a todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.